Boa noite a todos. Nossa, que agradável, que felicidade ver nessa noite fria e a nossa casa cheia. Olha, gente, é muito gratificante, é muita felicidade. Então agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa escolha que nós temos de ouvir o Evangelho, perceber coisas que até então, por muitas vezes a gente pensa, isso aqui não é nada, e não, isso aí é importante para nós. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Lembrando, por favor, de desligarem os celulares. Vamos fazer a nossa prece inicial. E mais esta noite, dando graças a Deus por estarmos aqui reunidos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Deus nosso Pai a sua bênção, o seu amparo que nos é dado desde o nascimento. Senhor Jesus, intensifica nossa boa vontade, nossas boas atitudes. Lembra-nos dos nossos deveres, das nossas dificuldades morais. São muitas as imperfeições que carregamos. E aqui estamos para tentarmos aprendermos a desvencilhar as nossas dificuldades morais, as nossas imperfeições. Ser conosco nesta noite, alertando-nos a mente e o coração para a palestra de hoje, atentando cada um para o particular, porque tudo que é dito aqui é para todos e cada um vai receber de uma forma. Ajuda-nos, Senhor, a compreender em nós o Teu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E mais uma noite, né? Vamos aqui nos lembrar, já que a noite está fria, e quando os dias são mais difíceis, né? É bom que nos lembremos dos nossos irmãos, né? Que estão mais necessitados do que nós. Hoje nós estamos aqui. De alguma forma, fomos trazidos por outros, né? Nós não sabemos quem. Nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos amigos ou nossos inimigos. Não importa quem nos trouxeram aqui, mas aqui estamos. E dentro de uma compreensão que buscamos, né, em nós, busquemos com Jesus a caridade. Paulo lembra-nos muito bem que fora da caridade não há salvação. Mas por que fora da caridade não há salvação? Porque todo o trabalho divino, observem, é para que o homem ajude ao homem. Então, sem esse trabalho, né, de auxílio ao próximo, eu não vou compreender muitas das coisas que são me colocadas, que está no Evangelho de Jesus, que está em nossas vidas. E é essa uma forma, né, que esta casa busca de nós ajudarmos aos nossos irmãos mais necessitados. Talvez não de fome, mas de outro tipo de fome, né? A gente pensa muito no material, no alimento, mas busquem mais profundo, né? Vamos ver até onde nós vamos ajudar. E olha que de nós é apenas migalha, porque grande mesmo é Deus. E Jesus, como condutor de todos nós, né, nos ensina a praticar um pouco de cada vez. Ajudem-nos, participem. Todos, com o que podem, com o que têm, né? Não é exigido o quanto cada um pode dar, mas cada um sabe o que pode dar.
Então aproveitem, é uma oportunidade de aprendermos a ajudar, né? Participem do Natal com Jesus aos nossos irmãos, porque além do alimento vai muito mais, né? E nós precisamos de perdão, nós precisamos aprender a perdoar e a sermos perdoados. Mas sem essa busca, sem esse entendimento, sem essa compreensão, nós não vamos aprender o perdão. Fiquem em paz. Obrigada. Obrigada. Bom, lembrando a todos que neste mês é o mês de aniversário de Allan Kardec. Então eu separei um pequeno texto que está contido em Obras Póstumas, A Missão de Allan Kardec. Esse texto foi retirado do livro Obras Póstumas, é o 5º livro da codificação. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos, e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de se transformar. Foi um espírito de verdade que mandou essa recomendação a Kardec. E aí o Kardec escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que essa comunicação me foi dada. E verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Lembrando muito bem que naquela época, a França, né, como era o berço da cultura, de todo o conhecimento, então a sociedade era muito intensa, tinha aquelas coisas, como a gente vê, muitos relatos, né? Então ali as pessoas, a fofoca, aquelas coisas era muito intensa da sociedade, né? E não havia internet, hein, gente? Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos, as minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em que depositara confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me destratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso, mas de uma vez sucumbi sob o excesso do trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos que, sem cessar, me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Allan Kardec. Então, para termos uma ideia de todo um trabalho, pois lembrando que ele era astrônomo, pedagogo, professor, e ele também, como a vida pessoal dele, aos 20 anos, né, ele já tinha, já escrevia livros, né? E na próxima semana a gente vai mencionar o porquê do nome escolhido como Allan Kardec. Allan Kardec era para ele assinar apenas os livros da codificação. E o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele utilizava nos livros de pedagogia, de letras, de instruções francesas. Tá bom?
Agora vamos ao nosso Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Palavras de Jesus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, sob o título Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante ao Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Então, nesta noite, para falar do capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração, nosso amigo Pedro Pedrosa. Por favor. Ok? Boa noite a todos. Tá fraco, não? Não é o frio, né? Nós sempre falamos e lembramos de que essa maneira que a gente costumeiramente se trata ou se cumprimenta, nós não damos assim a atenção necessária a isso. Achamos que é uma forma coloquial, uma forma natural. Mas ela tem uma importância muito grande para nós, porque ela nos aviva, ela nos mostra, ela nos parece, ela nos torna o ser verdadeiro que nós somos. Quando a gente se cumprimenta e a gente diz, perdão, boa tarde, eu falei muito agora à tarde, boa noite, é uma forma que a gente interage um com o outro. E toda interação pressupõe uma energia, que essa energia ela é emitida por quem fala e é percebida por quem a recebe. Se você não abre o coração, você pode ouvir. Claro que você recebe todas essas benesses, mas o receber não significa perceber. E essa percepção é que faz com que a gente lute para que a gente se enseje dentro da felicidade que nós almejamos. Por isso eu vou dizer de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, bom, agora tá bom. Agora estão aí. A gente sempre brinca e fala, né? Que você vem falar num centro espírita e de repente tá boa noite, ninguém responde. Você fica imaginando que é boa noite. Aí, viu?
Então, eu dizia que se você vem falar no centro espírita e você dá boa noite e ninguém responde, o que você imagina que são vocês? Encarnado ou desencarnado? Né? Não é assim? Então veja. Bem-aventurados puros de coração. Quando Jesus faz as bem-aventuranças, ou ditas as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças não foram muito entendidas ou compreendidas por nós, até porque Jesus se referia a uma situação diferenciada, ou seja, ao mundo espiritual. Jesus previa a nossa felicidade real no mundo espiritual, resplandecendo também, ou refletindo o momento que a gente vive aqui, também no mundo material. Mas, se entendido essa bem-aventurança sobre o ponto de vista material, não dá para entender. Por exemplo, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós perguntamos como podemos ver a Deus. De que maneira a gente pode ver a Deus? Se a dificuldade ainda existe ou preexiste em nós de compreensão de nós mesmos. Se nem a nós enxergamos direito. Muitas vezes nós nos desencontramos nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, através da intriga, da confusão, né? E nos desconhecemos, pelo menos momentaneamente, da maneira como a gente age. Saímos de um estado de harmonização e no estado de acomodação, às vezes tranquila, para um estado, às vezes, de euforia, num sentido rude da palavra, ou seja, através da beligerância. E aí nós não entendemos como nós poderíamos ver a Deus, simplesmente estabelecendo em nós essa vontade de ver a Deus. Nós vamos melhorar isso. Então vamos lá. Nós somos espíritos criados simples. E aí? Simples e ignorantes em que sentido? Em que sentido do conhecimento, ou seja, do conhecimento ainda faltante, em virtude de quê? De ainda estarmos no processo de aprendizado. Atuando hoje no mundo de expiação e provas, porquanto ainda sujeito a uma série de dificuldades. Essas dificuldades não significa que sejam dificuldades ruins. Às vezes nós enxergamos o mundo de expiação e provas com uma visão distorcida, como se fosse um mundo ruim, mas não é. É um mundo de aprendizado, é uma escola de aprendizado que, preexistindo ainda as dificuldades, faz com que nós reflitamos sobre as dificuldades do mundo e as dificuldades inerentes a nós mesmos. Para quê? Para que a gente trabalhe e se melhore. Qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é a nossa melhora. Mas sabemos disso? Às vezes não. Se somos espíritas, confundimos o objetivo da encarnação com a expiação. E a gente sempre brinca e diz assim, se nós queremos ver que nós estabelecemos em nós essa postura de observar sempre essa nossa condição, o objetivo da encarnação, como pagamento de dívida, é só você perguntar para a esposa. A mulher pergunta, e o maridão? Ela responde sem pestanejar, na lata, o karma está em casa. Pronto, você aí já estabeleceu a sua condição de mundo que você acha que você está vivendo ou que você está vivenciando. Que, aliás, karma, a gente sempre lembra de que karma não é uma palavra essencialmente espírita, não é espírita da codificação. Os espíritas utilizam, a gente entende, a gente compreende, também não há lei de ação e reação, mas é a lei de causa e efeito. Ou seja, a uma causa, a um efeito corresponde a uma causa. Então não é esse o objetivo que nós trabalhamos, mas é um objetivo em que nós buscamos a nossa melhora. Aos ressarcimentos, nós podemos nos perguntar, sim, claro, mas eles são detalhes da nossa vida. São detalhes que nós tomamos como responsabilidade de que eu devo ressarcir essa falta que eu me acho contido nela, eu, espírito, me acho contido nela, a fim de que o meu progresso possa se realizar. Por quê? Porque aquilo me incomoda. Como, por exemplo, se você deve uma grana para alguém, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, aquilo não te incomoda? Você não fica preocupada?
Você fica preocupada com aquilo que você tem que fazer, com aquela atitude, com aquele trabalho que você tem que fazer. Da mesma maneira, o espírito, pelo fato dele essencialmente ser voltado ao crescimento, ao melhoramento, e está lá, dito por Jesus, quando ele diz, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Veja que o verbo é imperativo, sede, ou seja, ou você é, ou você é. Então é imanente a nós, inerente a nós, essa condição de buscar a evolução. Isso faz com que as nossas dificuldades vividas, vivenciadas, seja no pretérito, seja na vida atual, elas sejam trabalhadas por nós para vencermos. Quando temos um entreveiro dentro do lar com o traste, o que é que nós fazemos? Não temos a vontade de buscar a nossa harmonização? De resolver aquela pendência que temos ali, marido e mulher? Temos ou não temos? Embora, no momento, assista a nós aquele orgulho exacerbado que faça com que a gente, às vezes, relute a isso, mas, no fundo, nós estamos envolvidos no processo da busca dessa harmonização, porque todos nós buscamos a paz de espírito e todos nós buscamos a harmonização. Nós podemos até não entender essa busca, mas é a busca que nós fazemos. Aí, os puros de coração, ou as crianças que nós colocamos, porque Jesus diz que delas, que o reino dos céus é para aquelas que se assemelham. Está difícil? Está complicado? Então vamos ver se a gente consegue. Então vamos lá. São para aquelas que se assemelham. Ou seja, para nós, a criancice está onde? Na criança, no ser pequeno, ou na criancice nossa ainda de compreender a vida, ou de compreender o nosso ser como um todo. Então, qual é a minha atitude perante aqueles que estão do meu lado? A meu marido, a meus filhos, meus irmãos, meus vizinhos, todos. É uma atitude semelhante a essa que Jesus nos concita, porque às vezes, ou muitas vezes, assiste aquela pessoa com a qual a gente se desentende, a minha compreensão face ainda ao estágio infantil que nós nos encontramos da compreensão espiritual. Por exemplo, por que nós quebramos o pau dentro do lar? Marido e mulher quebram o pau. Por falta de educação. Seja ela social, seja ela espiritual. Ainda não estamos educados de uma certa forma para estabelecer entre nós uma maneira de vida diferente. E isso é que nos conduz a isso. E é simples a gente perceber que quando nós começamos o nosso namoro, que a gente sempre coloca, não foi bom. Bastou um olhar, não foi? Pois é. Como é que a gente se tratava no início? Tudo num diminutivo, não era? Fala quindinho, oi docinho de coco, não é assim? Gostoso, não era gostoso? Maravilhoso, a gente delirava. Depois, com o decorrer do tempo, nós vamos nos permitindo a quê? A umas tratativas um pouco desencontradas do amor, ou destituída de todo aquele sentimento que nos animou no primeiro instante do olhar. E essa permissão nossa, sem a gente vigiar os nossos sentimentos, vai nos habituando, nos tornando pessoas complicadas e duras de coração. Por isso que Jesus diz, por que, perguntado a ele, por que deram a carta de divórcio? E Jesus diz, pela dureza dos vossos corações. Endurecendo os corações, o que acontece conosco? Ficamos insensíveis. E essa insensibilidade não nos permite, por exemplo, perdoar ou sentir a necessidade um do outro através do olhar, através da palavra, ou nos desencorajar de dar a outra face num instante de uma palavra, de uma atitude do nosso cônjuge, ou de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe. Percebe a forma como nós vamos nos tratando e vamos nos permitindo a estabelecer em nós uma falsa ideia de uma infelicidade e de um sofrimento. O sofrimento é trabalhado por nós. Nós estabelecemos esse sofrimento de acordo com o quê?
com aquilo que está dentro de nós e que às vezes nós desejamos. E a gente explica isso dizendo o seguinte: nós sofremos porque a gente adora sofrer. É ou não é? Então vamos lá. Quando acontece uma coisa de ruim conosco, nós contamos a todo mundo, ou não contamos? Fazendo uma propaganda maravilhosa. Encontramos a primeira amiga, já vamos dizendo para ela: minha filha, você sabe o que me aconteceu? Nem te conto. Não é assim? A outra morre na hora, né? Com medo que ela não conte, né? Não? É ou não é? Então, nem te conto. Se bem que hoje nós já não fazemos isso, não precisa encontrar ninguém. O que a gente faz hoje? Posta no Facebook. Maravilha, né não? Maravilha. Só fica dizendo para o outro que bombou, né não? Bombou, está bombando, né? A gente posta com todo prazer, sem perceber de que essa atitude vai nos entronizando nessa situação e dificultando, por exemplo, a nossa visão espiritual. Porque vai nos agradando, sabe? As curtidas que estão dando. E a gente vibra com a curtida da nossa desgraça. Não é não? É ou não é? É vibra, né? Está bombando. Olha, quantas curtidas você nem imagina. E não percebe que nós vamos nos habituando e, consequentemente, vai diminuindo a nossa luz interior para que a gente resplandeça. Auridas da onde? Ouvindas de onde essa luz? Do momento da nossa criação por Deus. Como os criados por Deus, deles trazemos todas essas virtudes dentro de nós. Faltando nós o quê? Apenas e simplesmente a vontade de crescer. E por isso nós temos essa dificuldade. E aliamos a isso como se o sofrimento existisse realmente, ou a infelicidade existe. O que nos falta ser feliz, para ser feliz, é só uma atitude, que a gente sempre coloca aqui, não é? Só uma. É você dizer para você que você é feliz. Difícil, né, às vezes? Porque a gente sempre fala, tem gente que acorda de manhã, já vai dizendo logo de cara, de manhã, pôs o pé, não aconteceu nada, abriu os olhos e já vai dizendo: hoje eu não estou gostando nem mesmo de mim. Pode um negócio desse? Vou perguntar para vocês e vocês respondam para vocês mesmos. Uma pessoa dessa, sinceramente, precisa de obsessor? Não. Então, estabelecer a ela uma condição contrária ao amor ou de sofrimento é uma capacidade que ela tem de fazer-se dessa maneira. É não enxergar a vida de uma forma diferente. É não enxergar em si a capacidade dela de interagir e de sair-se de onde ela está. É isso que Jesus coloca, se assemelha a uma criança, ou seja, buscar em nós aqueles sentimentos de amor, de carinho que todos nós temos. A dificuldade que a gente tem é de pensar que nós não somos possuidores de todas essas virtudes. Quando aparece algum problema, a gente se desespera. Por que a gente se desespera? Porque nós nos envolvemos no problema de tal maneira que passamos a viver esse problema. E como o problema às vezes tem uma amplitude um pouco grande, nós começamos a acreditar de que não podemos resolver o problema. Às vezes, como espíritas, achamos que é coisa do passado e, porquanto, a dificuldade é maior. Mas não é assim que deve ser visto as situações que aparecem em nós. Todos os problemas que aparecem na nossa vida devem ser vistos como o quê? Como oportunidade que a gente tem de estabelecer em nós uma maneira de crescer e um aprendizado. Não melhorou ou não melhorou? Não diminuiu o peso? Por isso que Jesus disse que o fardo é leve com ele. Esse é o fardo, é de você perceber. Exemplo, se você tem um problema e chega à conclusão que o problema não tem solução, mas você continua sofrendo com ele. Percebe? Olha a incoerência. Eu chego à conclusão que o problema não tem solução e fico sofrendo com ele. Se eu cheguei à conclusão que o problema não tem solução, o problema está ou não resolvido? Está resolvido. Então manda outro, porque esse aí está resolvido. Esse não tem solução. Percebe? Como nós ficamos num amaranhado sem saber. Então a vida para viver
da forma como Jesus nos coloca, ver Deus, é a forma como nós enxergamos nós na interação com a vida como um todo. É amar. Pedro nos diz, o amor cobre a multidão de pecados. Se eu tenho uma dificuldade no meu lar, como é que eu devo trabalhar essa dificuldade? Amando. Não tem outra. Agora, estabelecer em mim uma condição, alguma coisa, para buscar essa harmonização, não, é o amor. O amor em que situação? É que aí tem a dificuldade de a gente não compreender o amor. O amor é entender, é compreender, é um olhar, é um afago, é um aperto de mão, perdão, é um abraço. Tudo isso é um amor na sua extensão. Por que que nós nos infelicitamos? Porque nós temos essa dificuldade. A gente sempre coloca o seguinte, quando nós temos um conflito, que chegamos a uma conclusão bem conflituosa dentro do nosso lado, do nosso casamento, qual é a dificuldade que a gente tem de entender? Reunimos-nos para discutir a relação. Não é assim que a gente sempre fala? Não é? Aquela frase famosa, precisamos discutir a relação. Que eu sempre relembro que, com a licença e a desculpa do psicólogo, mas psicólogo é que adora discutir a relação. Não é assim? Aí nós nos reunimos, escrevemos tudo que é tranqueira do outro, que nós vamos sentar para discutir, um do outro. Sentamos, e quando nós sentamos, o que acontece? Há uma acusação mútua. Resolve o problema? Não. Piora. Por quê? Piorou se existia em mim a vontade de me melhorar ou buscar o nosso relacionamento ser melhorado. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós estamos discutindo o quê? O efeito. Onde está a causa de tudo isso? Foi a briga que eu tive? Não. A causa está na falta de um olhar, na falta de um aconchego, na falta de um bom dia, na falta de oi amor, tudo bem, como você está bem, como você está linda. Não é? Você cortou o cabelo, que a gente não nota, né? Ela tem um cabelo na cintura, corta o cabelo Joãozinho, passa 10 vezes na nossa frente, a gente não consegue ver, né? E ela ainda balança assim, tá vendo alguma coisa diferente? Né? E a gente tem dificuldade de ver. Por quê? Porque muitas vezes nós nos tornamos indiferentes para conosco mesmo. E essa indiferença entre nós não nos permite ver a vida como ela deve ser vista. E aí a gente tem dificuldade de interagir. Então é isso, é a falta de, anteriormente, nós nos comportarmos de maneira diferente. Dialogando, conversando, amando. Mas a gente tem dificuldade. E essa dificuldade vai nos tornando, às vezes, uma pessoa considerada por nós nos consideramos, às vezes, sofrido, complicado, desmerecido, como se Deus desmerecesse alguém. E qual é a dificuldade? Aí você pode perguntar, seu Pedro, mas tem hora que a coisa complica. E como é que nós devemos fazer? Simples. Não tem fórmula complicada. Simples. Basta que você diga, Jesus abençoe. A gente sempre diz isso e repete, porque é importante que nós sempre tenhamos isso presente em nós, que é a nossa vontade de viver. A nossa vontade de viver feliz, às vezes é complicada, é contrária. A gente não se esforça para isso. Haja vista, por exemplo, quando alguém pergunta como você vai, a gente sempre fala isso. Você já viu quando alguém pergunta para o outro, com toda aquela vontade, ô amiga, como você vai? E a amiga responde com toda aquela força que Deus lhe deu. Toda. Estou indo. Não dá uma tristeza um negócio desse? Não dá? Não dá. Não dá vontade de você perguntar para ela assim, dizer para ela assim, minha filha, você já foi e não sabe. Não é? Por quê? Porque essa força que sai dentro de nós dá vontade de viver. Isso tem vontade de viver? Seja você, diga que você é feliz. Trabalhe para que você possa estar contido nessa colocação de Jesus, quando ele diz que todos verão a Deus, as crianças bem-aventurados, que todos verão a Deus, os puros de coração. A pureza de coração nada mais é do que o objetivo seu de melhorar-se a si próprio. Esse é o objetivo que a gente tem, é melhorar-se a si próprio. Eu tenho uma dificuldade no lar, eu tenho que trabalhar essa dificuldade em relação a mim, não em relação ao outro. Porque o outro pode não estar com vontade de se melhorar. Percebe? Essa é a dificuldade. Exemplo, você vem aqui para o centro e começa a rezar para o traste que está em casa. Pedindo a Deus que ele melhore. E os espíritos.
Ora, se o traste é ruim, você está pedindo que ele melhore o quê? A ruindade, só pode. É ou não é? Por quê? Melhore de quê? Aí você chega lá, às vezes não tem um bom relacionamento, às vezes não tem uma boa acolhida, aí você se desespera e diz logo, aquele lugar está fraco, preciso arrumar outro lugar. Mas o porquê? Porque o objetivo nosso é um pouco desvirtuado daquilo que a gente se pretende. Então estabeleça em você a mudança para que você reconheça no outro a dificuldade que ele ainda tem de extrair-se de si toda aquela benevolência, aquele amor que Deus nos concedeu no momento da criação. É para nós que nós precisamos trabalhar, a fim de que esse crescimento faça com que o outro se insira nele, porque a felicidade é trabalhada por nós. Exemplo, a gente sempre dá esse exemplo, é verdadeiro. Eu faço tudo o que posso para que a minha mulher seja feliz. Tudo o que posso. E não é porque eu sou bonzinho, não. É por uma questão de investimento. Então vamos ver. Se a minha mulher se odiar, quem é a primeira vítima? Então veja, se eu me pretendo a uma vida melhorada, uma vida com mais felicidade, sou aquele que vai fazer com que isso ocorra, aquilo que aconteça. E não esperar que o outro me trate bem. Se eu quero ser bem tratado quando venho para casa, quero descansar, quero ter uma paz de espírito, quero ter uma tranquilidade, então eu me tranquilizo. Porque eu chegando em casa, qualquer coisa que possa ocorrer, essa tranquilidade existe dentro de mim. E nada vai abalar. Agora, quando eu só me proponho que ninguém me perturbe, já muda de figura. Porque aí é diferente, porque eu tenho as pessoas que estão do meu lado, eu tenho a minha mulher que tem alguma dificuldade, eu tenho meus filhos, temos tudo isso. E a minha proposta foi outra. Minha proposta é não querer que ninguém me perturbe e não trabalhar em mim aquela tranquilidade que eu preciso. Quando eu trabalho essa tranquilidade dentro de mim, não importa o que ocorra. Por exemplo, como é que a gente se arroja nessas dificuldades? Vamos dar um exemplo para a gente entender. Você está na fila de um banco. E de repente aquela fila enorme. Você não tem nada para fazer o dia. Você não tem nada, você não tem coisa nenhuma para fazer. Você está tranquila. Aí você olha a fila, você já começa a sofrer pelo tamanho da fila. Já começa a sofrer. Você já vai dizendo para você, meu Deus. E você é espírita, né? Aí você fica ali. Você olha para a sua frente e tem um office boy. Que arranca da pasta dele aquele monte de coisa. Na hora que ele arranca aquele monte de papel, você desfalece. Desfalece, né? Naquele instante, você já fica desfalecida. De repente, você olha lá na ponta, alguém está furando a fila ali. Você, como é espírita, você não tem coragem de fazer escândalo. Então, o que você faz? Cutuco da frente, acho que está furando as filas na sua frente, né? Se o da frente não ouve ou não faz nada, você vira por de trás. Eu digo, olha aí, ó, ele nem faz nada, né? Por quê? Aí você se incomoda com tudo aquilo. De repente, chega a sua vez. Você já está exausta, tomada. Você está desesperada, mas você está feliz porque chegou a sua vez. Aí vem uma mulher grávida. Percebe? Toda essa vastidão de sofrimento. Ou vai num trânsito, alguém quer passar o carro na frente e você diz, por que ele está fazendo? Né? Ele quer ser o bom, por que ele quer tomar frente? Não vou deixar ele tomar frente, não é assim que a gente faz de vez em quando? Por quê? Porque ele é folgado, não é? Aí sofre, nós sofremos. Quando nós vimos uma situação dessa, façamos diferente. Entendamos que a pessoa que quer furar a fila, naturalmente ela deve ter um motivo muito justo para ela, seja qual for. Na hora que você pensa assim, ou que quer passar na frente do carro, é porque ele tem uma pressa qualquer. Você se desliga de uma forma vibratória dessa situação. Se desligando dessa situação, você não sofre depois a contingência da fila do banco. Você não se insere nessa situação. Aí você diz, mas ele é folgado. Pense ao contrário. Pense diferente. Ele deve ter um problema sério para fazer isso. Aí você diz assim, e se ele não tiver, o problema é de quem? Percebe? Percebe? É essa a razão. Em casa, você não pode olhar para o marido. Olhou para o marido, está olhando o quê? Perdeu alguma coisa?
Se olha com a cara feia, você se descompassa. De quem é a cara feia? Não é dele, deixa com ele. Por que você compra? Então você percebe que a dificuldade dessa questão que Jesus fala sobre as crianças, de vir a Deus, de a gente buscar o melhoramento para nós, é essa situação de viver o dia a dia. Isso é a aplicação do Evangelho. Porque se incomodar com a coisa alheia, se eu tenho já uma série de coisas para me incomodar dentro de mim, é uma dificuldade que a gente tem. Conta-se que o Chico, quando ele estava com o olho um pouco ruim, ele teria pedido ao Emmanuel que pedisse ao Bezerra de Menezes que olhasse pelo olho dele, porque ele estava com o olho ruim. Diz que o Emmanuel apareceu a ele e disse: mas Chico, quem você pensa que é? Deus colocou os médicos da terra para quê? Para você se curar numa cadeira de roda? E ele ficou quieto. Pouco tempo depois, Zé Arigó, que era um médico curador, entra em contato com Chico e diz que o Dr. Fritz estava pronto para curá-lo e que ele seria curado. O Chico então agradece, manda um recado para ele agradecendo, dizendo a ele o seguinte, que agradece a deferência para com a pessoa dele, mas que a questão do olho dele, ele tinha já sabido, através de Emmanuel, que era um problema, entre aspas, kármico, ou seja, do passado. E que se ele tivesse alguma melhora com aquele olho, ele teria problema porque ele tinha que arrumar outro karma. E como ele já estava acostumado com aquele, era melhor ficar com aquele. Então, veja. Agora a gente faz um link com a nossa vida pessoal. De pessoa. A gente acha o traste ruim, não acha? De vez em quando. Mas, menina, tu já está acostumado com ele. Né? Então, é essa dificuldade que a gente tem de compreender a vida. Não no sentido desta história do Chico, mas no sentido da construção da sua felicidade. Quando você quer a sua felicidade, o primeiro passo é a resignação, não é a acomodação. É a resignação com o fato em si, para que você esteja mais consciente e coerente para estabelecer um caminho correto para onde você deva seguir. Certo? Você vem aqui no centro, tomar um passe, alguma coisa, vem aí. Olha como nós agimos. Toma um passe, sentiu a melhora, está saltitante. O Lutufo pergunta para você: e aí, menina, melhorou? Aí você responde: melhorar eu melhorei, mas não sei até quando isso vai durar. Percebe como nós extraímos de nós mesmos a dificuldade de interagir com a espiritualidade? Essa extração, esse sofrimento é uma extração aurida de nós mesmos, porque a vida é bela. Deus nos dá a condição de uma vida boa. Nós respiramos, não pagamos um centavo ainda pelo ar, né? Não é assim? Temos uma vida extraordinária, temos uma família extraordinária. Sofremos por quê? Pela indiferença que nós trabalhamos dentro de nós mesmos, estabelecemos em nós uma espécie de solidão, embora envoltos com bastante gente. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de ver nessa estrutura que Jesus nos fala, Deus no sentido da vida. O Evangelho, trabalhamos, é a vivência dele com relação a nós mesmos. É a grande dificuldade que a gente tem. Dificuldade de sorrir, vivemos com a cara meio fechada, porque achamos que é sinônimo de seriedade, e aí eu sempre falo isso, para animar vocês, que é assim, a gente acha que manter o senho franzido é questão de seriedade. E aí nós perguntamos, o espiritismo é uma coisa séria? É ou não? Sim ou não? Sim. Você já imaginou se eu viesse aqui falar de espiritismo, por ser uma coisa séria, tivesse que franzir o senho com essa estampa que eu tenho? Metade saia pior do que chegou, não é não? É ou não é? Então não é bem isso, seriedade é ânimo de propósito, de viver, de estar feliz. Todos nós temos a felicidade dentro de nós. Estabelecemos em nós o sorriso, porque o sorriso é a porta do nosso coração, é a porta da nossa alma. Não imaginemos-nos que o sofrimento vai refletir em nós alguma coisa. Ou a gente se ensimesmar vai nos dar alguma coisa. Exemplo. Um exemplo para a gente entender bem. Você vem aqui no centro, quando você chega sofrida, como é que nós agimos às vezes? Nós viemos aqui e aí nós ficamos todo cabisbaixo. Não é assim?
ficamos todos assim e olhamos para ver se está todo mundo vendo o nosso sofrimento, porque nós queremos ibope, não é não? Fica ibope, a gente quer ibope, olha para todo lado, vem se arrastando. Quando vai entrar na sala de passe, observa que essa menina está sorridente, está feliz, aí você pensa logo com você. Os espíritos, ela está sorridente, então ela não precisa de nada, ela já tem tudo. Ela está feliz. Então os espíritos vão tirar dela e vão pôr para mim que estou mais necessitada. Aí que ela cai. Mas não é assim que funciona. Se você entrar caidinha ali naquela sala de passes, os espíritos vão olhar para você e vão logo dizer para os outros, não gasta fluido com essa porque essa já era. Por quê? Por que isso? Porque a coisa que você precisa é ter a predisposição de alcançar aquilo que você deseja. Se eu não tiver a predisposição de buscar aquilo que eu desejo, para que eu venho? Para que eu vou? Eu tenho que me ensejar a isso. Se eu quero ser feliz, eu tenho que me considerar uma pessoa feliz, que posso ser mais feliz do que eu já sou. Esse é o propósito da vida. Porque eu não posso entender uma felicidade se eu não tenho. Posso? Eu posso dizer que uma coisa é gostosa de se saborear, se eu não saboreei, eu posso pensar, mas verdadeiramente eu não sei. Então eu tenho que me ensejar dentro dessa felicidade, para que eu possa ser feliz. Está difícil às vezes me acompanhar, né? Eu sei disso, né? Mas é assim, faltam 2 minutos, né? Então é assim, então vamos rememorar para que a gente possa estabelecer em nós um compromisso de nós mesmos para buscarmos a nossa melhoria. Primeiro, para ser feliz, eu preciso primeiro dizer para mim que eu sou feliz. E não acordar de manhã daquela maneira que a gente acorda complicada ou enraivecida sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Acorde de manhã, se está de mau humor, demora 2 segundos na cama e você estabelece em você. Porque aí você acorda de mau humor, o que ocorre? Um monte de coisa. Na rua, leva uma fechada e tudo, e o que você logo diz, que é o adágio que a gente repete costumeiramente. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. É ou não é? E eu fico imaginando comigo. Coitada da pessoa que perdeu o pé direito. Só tem o esquerdo, está perdida pro resto da vida, não é? E isso é o que nós nos consideramos. Nós costumeiramente perdemos o nosso pé direito. E vivemos alimentando em nós uma atitude contrária à atitude verdadeira que nos trouxe a vida. Nos tira a vontade de viver, nos tira a felicidade, nos tira o sorriso do rosto, nos tira tudo e nós não percebemos a felicidade em nosso redor. Nós não conseguimos, por exemplo, perceber o voo de um pássaro, de um beija-flor, de uma borboleta. Nós não conseguimos entrever a beleza do olhar de uma criança, mesmo que seja no nosso marido, no nosso esposo, porque nós refletimos a alma verdadeiramente que nós somos. Não necessariamente em função da idade biológica, nós não resplandecemos um olhar carinhoso e um olhar infantil, um olhar verdadeiro. É só você se predispor a isso que você tem esse olhar. Mas nós vamos nos acostumando a olhar com a miopia que traduzida de nós mesmos, não que os outros reflitam isso, mas nós refletimos em nós essa carência e a necessidade de poder interagir com as coisas boas da vida, porque nos acostumamos com isso. Um olhar um pouco distorcido, um olhar complicado, e aí nos consideramos infelizes. Como se a infelicidade, ela existisse. Ela não existe. Quando procuramos a infelicidade, às vezes, nós estabelecemos um link diferente. Colocamos a felicidade, às vezes, nas coisas materiais. Um minuto. Aqui todo mundo é bonzinho, viu? Tão bonzinho que a minha mulher disse que vai fazer um centro em casa porque assim eu sou bonzinho toda hora, não? Mas daqui é bonzinho. Então, quando você estabelece a tua felicidade para as coisas materiais, dificulta. Porque as coisas materiais não são perenes. São coisas passageiras. Que depois que você ganha, aquilo não tem mais valor. Por exemplo, onde é que a mulher procura ou tenta curar a depressão ou a tristeza? No shopping. É no shopping. Vai curar a depressão no shopping. Quem fica depressivo é o marido, porque ela leva o cartão dele. É ou não é? É assim que nós estabelecemos, às vezes, a nossa relação. Então, quando você, por exemplo, só um exemplo, você então acha que um carro 0 bala é a sua felicidade.
Ah, se os espíritos me ajudassem, se eu comprasse um carro zero, seria a minha felicidade. Aí você consegue comprar uma BMW 0 bala. Mas você pode estar depressiva dentro dela. Pode ou não pode? Tá certo que é mais chique do que no Fusquinha, mas dói do mesmo jeito. Percebe? Então a nossa felicidade é o encontro conosco mesmo, é a felicidade que a gente tem. Então acorde de manhã, olhe-se no espelho e diga para você mesmo com toda a força, eu me amo, eu gosto de mim. Nós não dizemos isso porque achamos que isso é uma atitude egoísta, mas não é, inclusivista. Porque não, quando você está feliz, quando você está bem, todos incluem-se nessa felicidade que você tem. Basta que você olhe alguém sorridente ou alguém com um olhar festivo de felicidade, você já pergunta, viu o passarinho verde? Não é assim que a gente pergunta? Não é? Mas se ver alguém entristecida, vai logo perguntando. Não é? Dificuldade. Então, quando perguntarem se você vai bem, diga que vai bem. Eu sei que às vezes a gente não diz com medo de inveja. Né? A gente não diz, se eu disser que feliz, vão invejar. Mas pode dizer tranquilo, 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 porque até hoje eu nunca vi ninguém perguntar para o outro, quando ele diz que vai feliz, por que você é feliz? Ninguém quer saber. Mas se você disser que vai mal, até eu, Lotufo, puxa a cadeira para escutar. A gente puxa para escutar. E o interessante é que quando nós temos alguém que nos serve de ombro, que ouve as nossas histórias, só 2 minutos, viu? 5, tá? Assim, não, 5 que eu digo é lá, não é 5 minutos não, viu? É lá. É assim, quando nós temos alguém que nós serve às vezes de ombro, que a gente conta as histórias para ele, a gente acha que aquela pessoa é nossa amiga, né? Não é só uma amiga, é meu ombro amigo, que eu conto para ela, eu tenho com quem conversar. Pois é, então vai pensando. Quando você está desfiando a tua ladainha, ela está pensando com ela mesma, graças a Deus que tem alguém pior do que eu, não é não? Então estabeleça em você esse mote de felicidade, seja feliz, agradeça a Deus por tudo que nós não agradecemos, até pelas dificuldades que você possa ter de relacionamento em casa, um entreveiro que você teve com o marido, com a esposa, agradeça a Deus, mas tire desse entreveiro um ensinamento, um aprendizado. Veja que palavras você proferiu e que magoou ao seu parceiro ou à sua parceira, para que você possa fiscalizar dentro de você, porque se eu magoei alguém com uma palavra, naturalmente essa palavra saiu da onde? De mim. Então essa mágoa, ela fica aqui interiorizada em mim, porque foram palavras duras que magoaram. E, consequentemente, me coloca na predisposição para que outro dirija uma palavra e venha atingir exatamente aquele ponto pelo qual eu estabeleci em mim. Então eu estabeleço em mim, sabe, a fonte da onde as coisas podem vir. Pense nas palavras que foram ditas por ele e por ela e que te levaram, às vezes, a tirar da harmonização. Para quê? Para que você perceba de que naquele ponto o seu moral precisa ser um pouco mais elevado, a sua condição harmônica precisa ser melhorada, a fim de que você, das próximas vezes, você não caia não caia em si ou não se deprecie com uma palavra, com uma atitude qualquer. Você esteja encorajada sempre para suplantar todas as dificuldades da vida, reconhecendo que as pessoas, na maioria das vezes, 99%, não têm o objetivo primordial de nos atingir, de nos machucar. Elas não sabem agir diferente. Quando Jesus nos disse isso na cruz, ele disse assim, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, na verdade, são essas condições. Então, vamos partir para o encerramento, que a gente está lá. Então, é assim, sorria mais, profira palavras melhores, eu te amo, eu gosto de você. A gente não tem mais feito isso, não é não? Eu até lembrei de um agora, que a gente sempre fala, que é para a gente lembrar como a gente vai perdendo o glamour das coisas. A gente vai perdendo mesmo. Que é assim, faz tempo que a gente não vê alguém abrir a porta para ela. Lembra, Lutuf, que a gente sempre fala? Abrir a porta para ela. Lembra, antigamente, os mais novos não sabem, né? Mas é assim, antigamente ele tinha esse glamour de abrir, essa delicadeza de abrir a porta para ela. E como é que ela ia para essa abertura de porta? Ela ia que nem uma princesa, né? Pisando leve. Antes de entrar no carro, ela olhava para tudo que era lado para ver se estava todo mundo olhando, porque era um momento chique, não era? Era um momento de realização. Né? Hoje não tem mais isso. Hoje nós perdemos esse glamour. Se você por acaso vir alguém abrindo a porta para ela, você imediatamente mata a charada.
o carro é novo, está com medo que ela bata a porta. Porque a gente perde esse glamour. Percebe? Então, faça essas delicadezas para ela, para você, para que você se sinta bem, para que você viva bem, para que você possa trabalhar com tranquilidade, com amor. E outra, tenha bastante amor, meu Deus do céu, bastante amor com as suas atividades na vida, sabe? Porque a gente às vezes reclama demais. A mulher às vezes acha-se uma escrava, porque tem que trabalhar fora, depois tem que trabalhar o trabalho de casa e coisa e tal, e coisa e tal. Faz essa reclamação. Agradeça a Deus, porque pelo menos você tem saúde para trabalhar. Minha mulher certa vez estava comigo no supermercado, e aí ela passando as compras, depois ela disse assim, puxa vida, agora é a minha tristeza, chegar em casa ter que arrumar tudo isso. Aí a menina da caixa disse, minha senhora, eu gostaria tanto de ter essa tristeza. Então percebe? Nós temos tudo que Deus nos dá. Então faça com alegria, faça com carinho, não importa. Mas o outro devia fazer isso. O outro é o outro. Cada um com a sua condição, para que a gente possa estabelecer em nós essa felicidade. Senão você sofre porque o outro não faz. E você vai ter que fazer do mesmo jeito. Percebe? Essa dificuldade. Entrar, ver as coisas, não estar, por exemplo, chegar em casa e observar as coisas que estão fora. Certa vez, é a última, tá? É assim, certa vez em casa, minha mulher saiu e eu então estava com meu filho e ela demorou e eu fui fazer um mexidão. Na hora que eu vou fazer um mexidão, não sei porquê, né, que esbarrei na frigideira e a frigideira caiu no chão, virado, esparramou óleo para tudo que era lugar. Eu então tive o cuidado de limpar, dei lustro inclusive, e passei, dei lustro, né? Chamei meu filho, mostrei para ele e disse, e aí filho, tá bom? Ele disse, pai, você pode até casar. E beleza, tudo bem. A minha mulher chegou. E era para nós que eu tinha feito. Minha mulher chegou. Quando ela abriu a porta, ela já fez a seguinte pergunta. O que aconteceu aqui? Eu já imaginei. Alguém falou. Não é possível, né? Quando ela entra na cozinha, ela diz, e foi óleo. Eu digo, é mediunidade, só pode. Não tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Então você percebe, a atenção é tão grande para encontrar as coisas desencontradas que mata na charada o que aconteceu. E aí você entende a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando diz assim, os espíritos influem na vossa vida muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, vos dirige. Eu digo, foi um espírito, né, fofoqueiro que fofocou no seu ouvido, né? Mas é assim, então só para a gente perceber isso, que a felicidade é isso. Chegar em casa, depois ela comeu o mexidão. Aí eu perguntei para ela, e aí, foi bom? Ela disse, olha, posso ser sincero? Eu digo, claro que pode. Desceu atravessado, né? Então, é assim, então estabelece em você essa alegria, diga mais palavras de amor com seu marido. Ele é mais difícil de dizer eu te amo, né? Ela ainda fala. Se você insistir bastante com ele, insistir, ele, você sabe, mas não fala, né? Mas fale mais. Só um conselho, meninas, não saia daqui e chega em casa assim de sopetão assim, e chega pro maridão vai dizendo assim, eu te amo, amor. Não faça isso não, porque ele não está acostumado, ele te interna na hora, né? Mas é assim, para a gente encerrar, esse é um minuto, né? Então é assim, estabelecer em você todo esse amor, todo esse carinho, essa felicidade, entre na sala de passe, lá, veja e se pretenda aquilo que você veio buscar, não se preocupe com o decorrer das coisas, porque as coisas acontecem na nossa necessidade e não naquilo que a gente acha que deve. Então, eu vou contar do urso e a gente encerra, certo? Não, agora sim, agora é sério, viu? Agora chegou no limite dela, né? Mas é assim, quando a gente faz um pedido, a gente tem que saber o pedido, porque às vezes a gente pede as coisas e recebe, e aí é complicado. Então, a do urso é interessante porque reflete bem essa nossa condição de saber pedir. Era um ateu que estava na floresta, ele estava admirando a natureza, os pássaros cantando, o rio correndo, e ele sai admirando. De repente ele ouve um barulho um pouco mais forte, e ele olha para trás e percebe é um urso. O urso vem com as garras saltadas, né, da pata, vem com a bocarra aberta e vem em sua direção correndo. Ele então corre, mas chega à exaustão, ele cai no chão. O urso vem em cima, o ateu então olha e diz, vale meu Deus,
Nessa hora congelou tudo. O urso que estava naquela posição de ataque, ele congelou, os barulhos cessaram, uma luz se faz presente, uma voz ecoa, e dizendo assim: meu filho, tu acha que pelo simples fato de tu estar em perigo, eu vou acreditar que tu vais se tornar um cristão? E o ateu então vira e diz: Senhor, eu seria o maior hipócrita do mundo se eu assim pensasse. Mas Senhor, pelo menos, torna o urso cristão, né? Nessa hora, volta o barulho dos pássaros, volta tudo, a luz se apaga, o urso que estava naquela posição de ataque, recolhe as suas garras, fecha a sua bocarra, ajoelha-se no chão e diz assim: Senhor, abençoe esse alimento que agora eu vou comer. Que Jesus nos abençoe. Passei demais, menino, eu sei. Bom, gente, quanta coisa nós temos para essa nossa nova semana. Quantos pensamentos, quantas oportunidades nós teremos. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia e vamos nos preparar para o passe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado com o nosso companheiro Wilson. Essa maneira de falar, mas todos sabemos que, no fundo, o importante esse relacionamento, essa pureza. Mas na caminhada nós vamos aprender e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Momento de encerramento em que nós podemos participar, fazendo as vibrações por todos esses mundos maravilhosos que o Pai criou, por nosso planeta Terra, passando por momentos tão difíceis, por nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nossa cidade de São Paulo, nosso bairro, nossos amigos, as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, ao IECIM que nos recebe de braços abertos, esses que estão passando necessidade no frio, nos hospitais, nos orfanatos, prisões. Vamos pedir uma vibração especial com muito carinho por um amigo nosso, o Sr. Antônio, que partiu a semana passada, que os amigos espirituais o acompanhem, Dona Maria, sua senhora, que ela esteja bastante força, passar por esse momento difícil, esse amigo tão querido, mas com certeza vai continuar do outro lado nos ajudando aqui nos nossos trabalhos da casa. A todos os senhores que vão adentrar a Câmara de Passe, abrir os vossos corações, pedir na verdade tudo aquilo que esteja mais precisando. Que a água seja magnetizada e seja depositado nela um medicamento para o nosso espírito e para o nosso corpo. E assim, queridos companheiros, manter esse equilíbrio, essa mesma sintonia do trabalho, dos amigos espirituais. Vamos pedindo licença para encerrarmos essa parte do trabalho, orando em pensamento aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.